É um prazer reunir novamente Maurício e Isabela conosco aqui. Ambos já estiveram aqui outras vezes. Maurício já é freguês aqui da casa, convidado permanente. O tema, eu acho que, enfim, dispensa maiores explicações. Ele é autoevidente, assim como é autoevidente o interesse que ele tem para a política brasileira neste momento e provavelmente pelo futuro previsível. Queria fazer uma rápida apresentação de cada um dos nossos palestrantes. Começo pelo Maurício Moura, que é pesquisador da George Washington University, é graduado em Economia, mestre em Ciências Sociais e doutor em Economia e Política do Setor Público. Ele é conselheiro do Instituto IDEA, que é um conhecido instituto de pesquisas de opinião. Maurício, lá nos idos de 2018, foi o primeiro a dizer o Bolsonaro não é de brincadeira, ele é favorito à eleição. Naquela época, logo depois, ele escreveu Por que o Bolsonaro ganhou, e agora ele acabou de me dizer que tem no forno Por que o Bolsonaro perdeu. Livro que será publicado em breve, o Maurício poderá falar um pouquinho sobre isso. O material que ele vai nos mostrar aqui, em parte, é inédito. Ele não vai dar o spoiler completo do livro, porque seria, enfim, contraproducente, mas parte do que o livro apresentará será dividido aqui conosco nesta manhã. Isabela é mestre e doutora em Antropologia Social, professora da Fundação de Escola de Sociologia e Política aqui de São Paulo, coordena o Núcleo de Etnografia Urbana e o Laboratório de Etnografia Digital e o Observatório de Extrema Direita. Eu sou Sérgio Fausto, agora aqui num cenário novo, que me disseram que a minha sala era muito feia. Então, eu tomei um puxão de orelha aqui da minha equipe, e a minha equipe me obrigou aqui a vir para a biblioteca da Fundação Fernando Henrique Cardoso, e acho que eles têm razão. O lugar é melhor e mais bonito como fundo. Queria mostrar rapidamente aqui as empresas que nos apoiam, nosso agradecimento mais sincero e verdadeiro, faço todas as vezes e farei sempre, porque sem elas nós não poderíamos organizar os seminários que organizamos ao longo do ano. Última observação, antes de passar a palavra ao Maurício: perguntas, elas podem ser feitas pelo chat. Elas são sempre motivo de tensão entre nós aqui, porque muitos reclamam que a gente não faz as perguntas ou fazemos apenas um pequeno número das perguntas. Então, eu queria dizer algumas coisas a respeito. A gente faz o possível, tem muitas perguntas. Eu sou chato, nós vamos fazer seleção de perguntas, e as perguntas que têm mais chance de ser acolhidas são aquelas que não são precedidas de uma longa exposição sobre a opinião de quem faz a pergunta. É importante que a pergunta, para ser feita, ela diga respeito ao tema, evidentemente, ao tema que está sendo discutido, e que ela seja feita de maneira sucinta. Então, eu vou dar o melhor de mim, mas espero que vocês também aí caprichem na forma das perguntas. Eu não estou aqui para julgar a qualidade de pergunta. Estou aqui para julgar a pertinência da pergunta e concisão da pergunta. Dito isso, Maurício, a palavra é sua por 20 minutos. Bom, obrigado, Sérgio, pelo convite. Em nome da Fundação FHC, mais uma vez, é um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui com a Isabela, da qual eu admiro muito o trabalho. E eu vou compartilhar a tela aqui. Só me confirmem se vocês conseguem ver a apresentação já. Sim. Bom, para onde vai o bolsonarismo, né? Bom, essa pergunta é uma pergunta muito aberta, mas eu queria dar um contexto internacional de alguns elementos que eu percebo das eleições no mundo em geral para chegar no micro aí do bolsonarismo. O primeiro ponto que eu tenho olhado muito é uma maré forte de oposição no mundo, né? Eu fiz um levantamento aqui bastante rápido das eleições desde 2019 nas Américas e na Europa, né? E a gente tem aqui uma forte onda de oposição. A gente tem 20 eleições de oposição e 16 de situação, né, de continuidade, né? Você pode até perguntar, pô, mas a diferença de 20 a 16 não parece muito grande. Verdade, mas é muito mais, para quem trabalhou, para quem conhece a eleição, é muito mais fácil trabalhar para quem está no poder, e é muito mais provável uma reeleição, né, do que
uma oposição. E se você olhar as eleições nas Américas, principalmente, é uma onda de oposição muito forte. Pelo que a gente vê, e eu vou falar sobre isso, eu não vejo essa onda de oposição arrefecer ou diminuir, e é um fenômeno muito específico desse período, porque geralmente as eleições de situação, as reeleições eram mais prováveis do que a vitória de oposição. Isso tem mudado. E eu vejo no mundo algumas tendências de que a gente vai continuar com uma onda de oposição. Esse ano a gente tem, dia 28 de maio, uma eleição na Espanha, e a gente vê nas pesquisas, e aqui, para quem conhece a política espanhola, aí, o Partido Popular, que é o azulzinho, aí, é o partido do centro-direita, o PSOE, que está no poder hoje, centro-esquerda, o Vox, que é um partido de extrema-direita, né, o Podemos, o roxo aqui, o partido de esquerda, e a gente tem uma derivada aí de esquerda que chama Más País, que começou de uma dissidência do Podemos, e os Cidadanos, que é uma referência bastante análoga aí ao Novo espanhol. Mas o fato é que a gente, hoje, o PSOE está no poder, né? O presidente o presidente Sánchez, e a gente vê uma grande oportunidade aí de mudança de poder na Espanha, mais uma vez a oposição liderando pesquisa. A mesma coisa acontece na Turquia. Eu peguei um agregador de pesquisa aqui, turco, e o Erdogan, que, como vocês veem essa linha amarela aqui no lado direito aí da tela, o Erdogan perdeu aí popularidade, né? Isso aqui é a pesquisa de opinião pública. Obviamente, depois do terremoto, a gente vê alguns pontinhos, a oposição, inclusive, liderando com mais força aqui, né? Mas o fato a gente tem dúvida, obviamente, se as eleições na Turquia vão ser plenamente livres, mas o fato é que é uma eleição de oposição, é um país que soma inflação alta, desemprego, e agora com o terremoto, né? E o terremoto atingiu zonas que o Erdogan costumava liderar as pesquisas na Turquia, lembrando que em 99 o Erdogan venceu uma eleição sendo oposição depois de um terremoto, ou seja, a gente tem uma eleição com características de oposição também na Turquia. A eleição da Turquia é dia 14 de maio. A gente tem eleição na Argentina esse ano, e a gente, olhando a curva da popularidade presidencial na Argentina, é bastante desfavorável para uma continuidade de poder do grupo político do Fernandes, né? Lembrando que o Fernandes desbancou uma reeleição, né, do Macri em 2019. Aliás, ali começou nas Américas uma onda de oposição muito forte. Então, a gente tem aí mais de 60% dos argentinos que não aprovam, desaprovam a gestão atual, ou seja, é muito difícil você ganhar uma eleição com esse nível de aprovação, né, na casa dos 40 pontos. E aí, trazendo exemplo palpável, né, a gente tem aqui um agregador da popularidade do presidente Joe Biden, né, um agregador famoso nos Estados Unidos, o 538. O Biden hoje está na casa aí dos 43 pontos percentuais de aprovação, e aqui eu fiz um levantamento histórico de todos os presidentes que tentaram reeleição nos Estados Unidos e qual era o nível de aprovação deles. Vocês repararam, todos os presidentes derrotados, né? O último foi o Donald Trump, que chegou para a reeleição com 43% de aprovação, foi derrotado. George H. Bush, em 92, perdeu para o Clinton com 42% de aprovação. Jimmy Carter era o único presidente que foi com aprovação menor que 40% e foi derrotado pelo Ronald Reagan. Gerald Ford também, que entrou no lugar do Nixon, tinha uma aprovação um pouquinho melhor que a do Jimmy Carter, foi derrotado pelo próprio Jimmy Carter. Então, assim, esse não é um nível de aprovação que coloca a situação o governo de situação numa posição confortável. Muito pelo contrário, essa tende a ser uma eleição de oposição também nos Estados Unidos, exceto, estava até comentando com o Sérgio antes de começar, exceto se o candidato do republicano for o Trump, que é uma coisa que nunca aconteceu, né, de um candidato ex-presidente derrotado voltar. Então, aí a gente estaria uma eleição de dupla rejeição, com um cenário mais aberto. Mas o cenário hoje é um cenário de oposição também nos Estados Unidos, né? Outra coisa que tem aparecido muito são resultados apertados, né? Aqui, se você olhar a diferença de resultados, principalmente em alguns lugares tem segundo turno, outros não tem, mas a gente está falando de diferenças muito pequenas. Se você for olhar Peru, Colômbia e Brasil, né, que foram as últimas 3 aí, a gente teve diferenças praticamente muito, muito baixas. No Brasil, o ano passado foi a menor diferença no segundo turno da história depois da redemocratização. A gente teve a eleição do Peru, que foi praticamente na milhares de votos. O mesmo aconteceu com a eleição da Colômbia. Tirando a eleição da Bolívia, que foi um turno só, que teve uma diferença muito grande do primeiro para o segundo colocado, a gente tem tido eleições com uma tendência de diferença muito menor do que antigamente, ou seja, são eleições muito acirradas. E, obviamente, o que acontece na prática, né?
essas eleições acirradas acabam engajando mais pessoas, não pela vontade de votar no candidato, mas pelo medo do oponente ganhar. Então, a gente está vivendo muita eleição de rejeição, batalha de rejeições. O Brasil viveu isso em 2022. E aqui que dá um exemplo assim, de aumento de participação eleitoral no mundo, e assim tem vários exemplos. Aqui eu quero trazer o destaque para a eleição americana de 20, né, que mesmo no meio da pandemia, a gente teve um aumento de 7 pontos percentuais em comparecimento, ninguém esperava isso, por vários motivos, né, principalmente pelo fato de a gente estar tendo uma eleição na pandemia e o fato do eleitorado americano a cada ano estava diminuindo o comparecimento. A gente teve um fenômeno no Brasil muito interessante, que foi o segundo turno teve mais comparecimento que o primeiro em 2022 e teve mais comparecimento que 18, revertendo uma tendência de queda no comparecimento em segundo turno no Brasil. A gente teve uma eleição, a eleição na Índia teve uma evolução de 3 pontos percentuais, de 14 para 19. Você pode falar de 3 pontos percentuais, é pouca coisa, mas dá mais ou menos o eleitorado inteiro da França votando na Índia. E tem uma perspectiva agora, com a eleição ainda mais polarizada na Índia, que a gente vai passar dos 70 pontos percentuais de comparecimento, que dá mais ou menos 750 milhões de eleitores votando num período de 10 dias, que é um fenômeno de democracia eleitoral. Nas Filipinas também houve um aumento na participação, lembrando que esses países o voto não é obrigatório, e mesmo com nomes bastante tradicionais na Filipinas, inclusive o filho de um ex-ditador foi eleito, mas aumentou a participação. E no Chile, o Chile estava sofrendo com diminuição da participação, até que teve a eleição do Boric e logo em seguida um show de participação, um show de engajamento, quando eles votaram o referendo constitucional. Ou seja, a gente está vendo uma onda aí de maior gente comparecendo às urnas, obviamente, em função da polarização e das disputas baseadas em rejeição. E o que acontece na prática é que a gente sai de eleições polarizadas, apertadas, e o que está gerando governos mal avaliados, né? A gente está aqui olhando aqui a diferença que cada um saiu da eleição e o grau de avaliação positiva de cada governo. Para vocês terem uma noção, hoje são pouquíssimos governos das Américas que têm mais de 50% de aprovação. Talvez o López Obrador seja o último remanescente aí que tem um índice de aprovação maior que 50%, mas o que a gente tem visto é isso, eleições polarizadas em que o governante parte de metade do país reprovando ele e o pequeno percentual que o elegeu para que o outro não ganhasse com baixa boa vontade. Então, a gente está produzindo governos mal avaliados pelas Américas, né? E aqui uma sequência também, colocando aqui uma sequência de governadores e governos mal avaliados, e aqui olhando o Petro, o Biden e o Lula, que saíram de eleições altamente polarizadas. Então, só para dar um contexto, a gente está saindo de um contexto muito polarizado. Eu fiz um estudo agora em fevereiro, que, como o Sérgio falou, esse estudo vai para um livro que eu estou terminando, junto com a jornalista Maria Carolina Trevisan, sobre por que o Bolsonaro perdeu. E essa pesquisa traz alguns elementos, né, que a gente não vou compartilhar todos aqui, mas eu trouxe alguns para a gente pensar. Do âmbito macro, né, para dar um grau de como o bolsonarismo vive e como a gente está num país polarizado, né, a gente tem 36% que acham que o Bolsonaro deixou um país um pouco melhor ou melhor. É bastante relevante isso, dado que tem 40% que acham que ele deixou um país pior, né? E os 25%, que na verdade esses 25% foram fundamentais para definir a eleição, que nem de um grau de indiferença em relação a isso. Ou seja, a gente tem claramente um país polarizado e uma sensação de que o Bolsonaro deixou um legado de parte relevante do eleitorado, né? E o governo Lula, né, como eu falei para vocês, já começa um governo com déficit de popularidade. Ele tem 39 de ótimo e bom no começo dele, mais ou menos 30 de ruim e péssimo. Se você for comparar com o Bolsonaro, no início do governo dele tinha uma avaliação melhor do que a do Lula, ou seja, a gente aumentou o grau de polarização nos últimos 4 anos. E para vocês verem como o país é polarizado, quando a gente quebra o ótimo bom do Lula, basicamente quem votou no Bolsonaro, obviamente ninguém que votou no Bolsonaro avaliou o governo Lula como ótimo e bom, e obviamente quem votou no Bolsonaro já de cara avaliou o governo Lula como ruim e péssimo. Ou seja, a gente tem 2 espectros do eleitorado bastante divididos, o que praticamente inviabiliza o Lula de chegar no curto prazo aí a uma avaliação superavitária de popularidade, né? O Bolsonaro voltasse, se o Bolsonaro voltasse, a gente perguntou isso, 41% dizem que com certeza voltariam, que é bastante forte. Lembrando que
nem o Aécio tinha. O Aécio, quando perdeu da Dilma por muito pouco, quando a gente fez uma pesquisa no primeiro semestre de 2015, antes de sonhar com o JBS, ainda estava muito forte na memória a eleição de 14, e nem o Aécio tinha metade disso. 20% no primeiro semestre de 15 diziam que votariam com certeza no Aécio, o Bolsonaro tem 41%, ou seja, é um legado eleitoral bastante forte contra 45% que diz que não votariam de jeito nenhum. E no caso de aprovação, a mesma coisa, né? Você vê que o país está literalmente dividido, os 48 que aprovam são praticamente os que votaram no primeiro turno, e os 40 que desaprovam são praticamente os que votaram no Bolsonaro no primeiro turno também, ou seja, o segundo turno foi basicamente aqueles que não queriam, votaram muito contra o Lula ou contra o Bolsonaro, né? E lembrando que esse é um país bem mais polarizado do que no início do governo Bolsonaro, ainda onde 25% só desaprovavam contra 40% hoje que desaprovam o governo Lula. Aqui é interessante uma frase que eu coloquei, né? A política brasileira está muito polarizada, muito radicalizada, a gente deu algumas alternativas. No resultado geral, 58% concordam e acham que a responsabilidade é tanto de bolsonaristas quanto petistas. 19% não concordam com essa opinião, 16% concordam e acham que são dos bolsonaristas, e 7% concordam, acho que dos petistas. Mas aí, quando a gente quebra quem votou no Lula, quem votou no Bolsonaro, aí eu estou olhando quem votou no segundo turno, tá? O grau de muda um pouco, 67% acho que são de bolsonaristas e petistas, né? E, obviamente, no caso dos petistas, 61% acham que são culpa dos bolsonaristas. E o sentimento em relação ao 8 de janeiro, né, que foi um evento lamentável que a gente teve aí no Brasil, 56% aprova as manifestações, mas discordam de invasões e quebra-quebra. 37% não aprova as manifestações, e tem 6% que aprova as manifestações do jeito que elas foram. No caso de quem votou no Lula, 51% não aprova as manifestações, basicamente mais um indicador de polarização. 48% aprova, mas discorda das invasões e quebra-quebra. E no caso de quem votou no Bolsonaro, a maioria, 2/3 aprova as manifestações, mas discordam de invasões e quebra-quebra. 22% não aprovam e 12% dos bolsonaristas aprovam do jeito que aconteceu, é o dobro do índice geral. Existe aqui é só entre os bolsonaristas a percepção de fraude, né? Isso é mais um dos elementos que o bolsonarismo vai continuar vivo, porque eu vivo isso nos Estados Unidos. Existe dentro do Partido Republicano, dentro os eleitores dos republicanos, mais ou menos metade acreditam que houve fraude na eleição do Trump. Entre os eleitores do Bolsonaro é mais assustador, 60% acham que houve fraude, e é mais assustador quando você tem algumas quebras, por exemplo, como escolaridade. Quanto maior o nível de escolaridade, maior a crença que houve fraude na eleição. Então a gente vai ter que conviver com isso vai ficar vivo na memória aí da opinião pública brasileira. Não sei como tratar isso, mas isso é um fato aí que a gente vai ter que lidar. Quem são os responsáveis pelas invasões do 8 de janeiro, né? A gente, no geral, aí, petistas infiltrados nas manifestações, ou seja, dá o poder da narrativa, né? Em relação a isso, né? 32% vândalos comuns, 20% os bolsonaristas radicais, né? Que haviam planejado, ambos bolsonaristas e petistas, enfim, nenhum deles 1%. Aí, quando você quebra quem votou no Bolsonaro no segundo turno, vândalos comuns 39%, petistas infiltrados nas manifestações, ou seja, obviamente carrega isso no resultado geral, e 9% bolsonaristas radicais que haviam planejado. Mesmo entre os eleitores do Bolsonaro, há uma crença que teve aí o bolsonarismo mais radical que foi responsável aí pela invasão, né? Uma pergunta que me assustou um pouquinho, né? Que na verdade a gente pergunta, né? A gente dá três opções a democracia é sempre melhor que qualquer forma de governo, 80%, que é um alívio. Tanto faz se o governo é uma democracia ou ditadura, 12%, e em certas circunstâncias a ditadura é melhor que o regime democrático, 10%. Esses 10% obviamente correlacionam com afirmações mais radicais aí e são, na minha verdade, uma preocupação aí que a gente tem que ter na sociedade, que a gente está ainda lidando aí com esse radicalismo, e isso obviamente aparece nas pesquisas de maneira explícita. Lembrando que a pesquisa a gente pergunta para a pessoa, se a pessoa está falando isso sem pudor nenhum aí para o pesquisador, talvez esse número seja até um pouco maior. E aqui, para eu encerrar aqui a minha fala, não sei se eu estou falando muito rápido aqui, mas isso no tempo, mas a grande pergunta é quem vai herdar
o legado aí do bolsonarismo. Assim, é o que eu queria deixar para vocês, assim, existe uma onda de oposição global, existe uma polarização global, existe um eleitorado firme aí do Bolsonaro, existe uma polarização local. A grande pergunta é assim, quem vai herdar o legado do Bolsonaro, caso o Bolsonaro não seja o líder da oposição por motivos políticos ou motivos legais. A gente fez uma pesquisa aí só entre os bolsonaristas, entre quem votou no Bolsonaro no segundo turno, apareceu aí os 3 nomes que de destaque aí, o Tarcísio de Freitas, o Romeu Zema e a própria Michelle Bolsonaro. Mas quando você soma aí os nomes Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Michelle Bolsonaro, ou seja, o sobrenome Bolsonaro é praticamente um quarto aí dos eleitores. Também chama atenção a relevância aí do Sérgio Moro. Esse número já foi muito maior entre os bolsonaristas, eu que tenho pesquisado isso faz tempo, mas a gente já tem aqui uma noção aqui, e eu queria também dar uma especial atenção àqueles da Michelle Bolsonaro, que principalmente no segmento evangélico, ela vai além, o grau de aprovação, de aceitação dela vai além das pessoas que votaram no Bolsonaro, ou seja, ela tem um potencial aí nesse segmento bastante forte do ponto de vista de penetração da opinião pública, né? Então, eram esses os pontos que eu queria fazer na minha fala inicial aqui. Excelente, Maurício. O quadro não é bom, mas a exposição foi excelente. Isabela, agora é com você. Obrigada, Sérgio. Bom dia para todo mundo. Queria muito agradecer o convite da Fundação, e é um prazer enorme estar aqui com o Sérgio. É a segunda vez que eu participo de um webinar, a primeira vez também foi fantástica. E é um prazer também enorme. Eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho do Maurício. Fiquei super feliz quando vocês colocaram nessa configuração. Bom, o que eu tinha prometido fazer era também, enfim, até para aproveitar a possibilidade de dialogar com o Maurício, que eu acho um luxo, né, um privilégio, era menos do que fazer uma exposição tão estruturada e mais de pensar pontos de contatos e dialogar a partir da apresentação do Maurício. Então, o que eu vou fazer? Acho que tem um conjunto de questões interessantes que a gente pode dialogar e pensar o futuro do pós-bolsonarismo, né? E acho que a fala do Maurício, principalmente esse último quadro, mostra aquilo que, enfim, que a gente que está trabalhando com essa temática tem insistido tanto, né? O caso também do Maurício e de outros pesquisadores, e o meu, que é o fato da gente pensar o bolsonarismo para além do Bolsonaro, né? Então, ou seja, qual é a persistência do bolsonarismo, independentemente da figura de Jair Bolsonaro. Isso acho que nos ajuda a pensar alguns elementos, e eu vou destacar alguns. Eu acho que o primeiro está relacionado com a questão do quanto é possível ter a persistência de um bolsonarismo moderado, digamos assim, e o próprio dado do Maurício, né, que mostra que a maior parte dos apoiadores de Bolsonaro apoiam as manifestações, mas não apoiam o tipo de violência que foi vista no 8 de janeiro. Então, acho que isso nos dá pistas interessantes de pensar que o desafio, talvez, para nós, como pesquisadores, seja identificar essas posições antidemocráticas, mesmo quando elas estão totalmente explícitas, né, ou claramente mais radicais, né? A gente viu, com a presença da figura do Bolsonaro, um tipo de bolsonarismo que, em vários momentos, inclusive nas manifestações do 7 de setembro e outras, e até no 8 de janeiro, de maior radicalidade. Então, não há dúvida, né, que isso é condenável, não é dúvida de que isso é algo que não pode ser tolerado. No entanto, eu acho que existe uma série de manifestações que a gente tem visto e que a gente vai passar a ver nos próximos anos, que vão ficar um pouco no limite, ou que para algumas pessoas podem não parecer algo tão grave. E acho que é aí que mora o perigo, né? Porque a persistência do bolsonarismo, a minha interpretação é que ela não vai se dar a partir do bolsonarismo mais radical, mas ela vai se dar a partir desse bolsonarismo democrático, o que vai ser muito difícil da gente conseguir identificar. Então, identificar como é que esse bolsonarismo vai se dar é fundamental. Um outro elemento, eu acho que diz respeito à própria, e o último quadro que o Maurício traz é fantástico para a gente pensar isso, diz respeito às próprias disputas dentro do campo da direita antidemocrática, né? A direita antidemocrática,
com enfim, seja o desdobramento que for em relação ao destino de Jair Bolsonaro, ficar inelegível, voltar ou não voltar para o Brasil, estar presente ou não, a gente já tem um campo de disputa e o que a gente vai ver é isso, né? Então, acho que a ideia da gente não tratar esse campo antidemocrático como um campo homogêneo, eu acho que me parece uma ideia muito produtiva, porque se a gente não entender essas disputas e a própria diversidade dentro do campo antidemocrático, vai ser muito difícil a gente conseguir analisar esse fenômeno e, inclusive, pensar formas de contenção, né, dessas manifestações antidemocráticas. Quando eu falo manifestações, estou dizendo de uma maneira bem ampla, né? E aí eu queria compartilhar, isso estou indo muito rápido, mas eu queria compartilhar também um dado de pesquisa para a gente poder dialogar, Maurício, que diz respeito a uma pesquisa que eu fiz parte da equipe, uma pesquisa que foi feita pela Fundação Perseu Abramo, e nós fizemos uma série de grupos focais. E aí nós fizemos grupos focais com pessoas que estavam mais propensas a votar no Bolsonaro, no Lula e indeciso. E diferentes homens, mulheres, diferentes cidades, diferentes regiões do país. E uma coisa que me chamou muita atenção foi o fato de que nos grupos focais, com homens jovens que estavam mais propensos a votar no Bolsonaro, eles relatavam, e a gente conseguiu ver nos grupos focais, uma certa espiral do silêncio, em que eles relatavam, para verbalizar, enunciar o apoio ou o voto em Jair Bolsonaro no segundo turno. Essa pesquisa, essa parte dos grupos focais foi feita entre o primeiro e o segundo turno. Eles tinham muita resistência. Então, no grupo focal, demorava muito para que o primeiro desses homens jovens, desses meninos, começasse a dizer que ia votar no Bolsonaro, e ainda assim não dizia claramente. Dizia com muito, digamos, receio. E quando a gente perguntava no grupo focal por que eles estavam agindo dessa forma, eles diziam: eu vou votar no Bolsonaro, mas a minha namorada não pode saber, porque ela não vai votar no Bolsonaro, porque ela, de uma certa forma, recrimina. Eu vou votar no Bolsonaro, mas eu não posso dizer que eu vou votar no Bolsonaro porque eu perco clientes. Eu vou votar no Bolsonaro, mas a minha família não pode saber. Eu já disse para a minha família que não iria votar no Bolsonaro porque, por exemplo, meu avô, minha avó faleceu de Covid e minha família responsabiliza o Bolsonaro por isso. E isso foi algo muito assustador de ver, né? A pessoa Abramo fez uma escolha, e enfim, entendo as razões de não divulgar essa pesquisa naquele momento, mas isso acho que acendeu um alerta para, digamos, para pensar em contraposição à ideia do voto envergonhado no Lula, da gente pensar esse voto envergonhado, esse voto com receio, né, com constrangimento no Bolsonaro pelos homens mais novos, né, pelos homens mais jovens, principalmente aí a gente está falando entre 18, 19, 17 anos. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante da gente pensar também do ponto de vista geracional. O quanto a gente viu no 8 de janeiro e as pessoas que estavam nos quartéis, né, na porta dos quartéis, a gente vê um recorte geracional muito específico. São pessoas mais velhas que, de alguma forma, viveram ainda ou o período da ditadura ou o período da transição democrática e que, de uma certa maneira, a subjetividade delas foi atravessada por esse contexto, né? Então, isso, em parte, até explica essa... Deixa eu pensar a palavra que eu vou usar, esse apreço, né, por performar, né, por marchar, por um civil, né, um homem mais velho, de 60 anos, marchando, performando, né, em frente aos quartéis, algumas cenas que, enfim, bom, vocês viram as cenas, né? Então, eu acho que isso é uma questão de, digamos que esse eleitorado mais velho, né, ele é mais visível, né? É o bolsonarismo mais explícito, é aquilo que a gente consegue ver e é aquilo que resultou no 8 de janeiro. No entanto, existe uma camada do eleitorado mais jovem que está em silêncio, digamos assim, e que não se coloca de uma forma mais explícita, e acho que o perigo mora aí, né? Quer dizer, o perigo está nas duas situações, mas é muito mais fácil a gente entender e olhar e ver a gravidade das coisas quando a gente vê pessoas se manifestando em frente aos quartéis, principalmente homens mais velhos. E outra coisa é em relação a esses jovens que
a não ser que a gente faça pesquisa, né, como o Maurício faz, pesquisa etnográfica, pesquisa de opinião, que tenham, digamos, uma característica, às vezes, qualitativa ou de métodos mistos, a gente vai conseguir chegar nesse eleitor mais jovem e entender a cabeça desse eleitor mais jovem, que apenas pesquisas quantitativas não vão conseguir captar, né? Porque se fosse uma pesquisa quantitativa, esse jovem responderia: não, eu não vou votar no Bolsonaro, né? Ou indeciso, ou enfim, dificilmente talvez ele dissesse que ia votar no Lula, mas às vezes pode aparecer essa camada do não sabe, não sei responder, indeciso, e que para a gente fica digamos, um apagão do ponto de vista analítico, né? E que na pesquisa qualitativa, especialmente no grupo focal, porque à medida que na conversa os participantes vão se sentindo mais à vontade, né, à medida que os outros vão falando, vão se expressando, a gente consegue captar, né? Então, acho que essa é uma questão importante, né, para a gente conseguir analisar, né, esse contexto. E aí, enfim, eu não sei como é que eu estou de tempo, se eu consigo falar mais um pouquinho. Dá tempo, Sérgio, de falar uma última Pode, coisa? avança um pouquinho. Tá bom. É o último ponto, então. Enfim, acho que até para reforçar o quanto é fantástico a gente ter esse espaço de poder dialogar entre pesquisadores, porque acho que a gente consegue ver coisas que a gente não tinha visto, por exemplo, esse último quadro, né, digamos, para quem, como é que vai ser a disputa do espólio, né, do Jair Bolsonaro, familiar e fora, né, como Zêmio e Tarcísio, e outras coisas que a gente também tem visto de pesquisa e que, tendo outros pesquisadores, nos ajuda a entender também os nossos dados e até entender que a gente está no caminho certo, né? Mas eu acho que uma última coisa que eu destacaria é o fato do como, e isso tem a ver com o dado que o Maurício trouxe sobre a polarização, né? Então, como que as eleições estão ficando cada vez mais apertadas, né? E aumento da participação, ou seja, do número de pessoas que vão votar, o quanto a política institucional passou, né, a atravessar a vida cotidiana de uma forma que não era antes, né? Então, a política institucional ela passou a fazer parte da vida cotidiana, não só de pessoas que estudam isso, que é o nosso caso aqui, mas das pessoas comuns, né? Então, acho que, claro, a política sempre através da vida cotidiana, mas a política institucional, partidária, eleitoral, ela acabou, digamos, ela atravessa elementos da vida que tem afetos, tem a ver com a sociabilidade, tem a ver com as relações familiares, né? Basta ver, e eu vou compartilhar uma coisa que aconteceu na minha família, eu tenho uma filha que está em idade escolar, que tem 8 anos, e até por trabalhar com isso, eu evito tratar desses temas em casa, eu evito determinadas conversas, e criança tem que ser criança, né? E um dia ela chegou em casa, tinha conhecido uns coleguinhas, tal, no parque, e ela chegou em casa, eu falei, como é que foi, né? Você brincou? Como é que foi? Ela disse assim, mamãe, conheci, foi legal, e fica tranquila porque eles são Lula, não são Bolsonaro. E a minha reação foi, mas eu não estou perguntando nada, né? E isso não é uma questão, né? E aí eu fui perguntada onde tinha vindo isso, e tinha vindo da escola, né? De como na escola, se a gente for pensar, é uma coisa até em certa medida preocupante, né? De imaginar que crianças de 7, 8, 10 anos estão na escola e que estão se organizando de uma maneira de brincadeira, né? Não era uma coisa, o mesmo entendimento que a gente tem da política, mas que durante o segundo turno da eleição estavam atravessadas por essas questões e que, de alguma maneira, faziam uma espécie de jogo, de brincadeira, para dizer quem era Lula e quem era Bolsonaro, né? Então, enfim, eu acho que isso é uma história anedótica, né? Não é um dado de pesquisa, mas eu acho que isso é uma coisa que nos ajuda a entender o desafio que a gente tem com crianças e jovens, né? Então, acho que olhar para esses elementos com muita atenção e produzir pesquisa que possa nos ajudar a entender o que significa isso, né, e as consequências para isso, tanto do ponto de vista de como é que isso se materializa no voto, né, mas também para entender como é que isso se materializa na vida cotidiana das pessoas, principalmente das pessoas que hoje são crianças e jovens e que logo mais vão ingressar na vida adulta, que já estão no início da vida adulta. E pensar, para além do voto, a vida em sociedade, né? E a construção de uma cultura democrática. Enfim, reforçar que é um prazer enorme estar aqui e vou ficar muito feliz da gente conseguir continuar dialogando. Muito obrigada. Isabela, prazer é nosso, ótimo te ouvir e
tem várias perguntas, vamos transformar isso aqui numa conversa. Eu aproveito uma pergunta que foi feita pela Márcia, está me fugindo aqui o sobrenome. Depois, Benê, se puder me passar, eu dou o crédito completo para a Márcia. Mas ela faz uma pergunta interessante. A pergunta é a seguinte: essa batalha de rejeições, referida pelo Maurício, o fato de que, na verdade, o voto está mais comandado pela rejeição do adversário do que pela aprovação do seu escolhido, ela é um sinal de uma espécie de bronca geral, de insatisfação geral com a política, ou ele é um sinal da polarização? Eu vou dar o meu palpite aqui, Maurício, eu não resisto, né? Que eu acho que é uma das transformações que ocorreram nos últimos tempos, é que, como disse a Isabela, a política passou a fazer mais sentido no cotidiano, ela passou a ser uma matéria que marca a identidade das pessoas. Vou fazer uma analogia aqui que é precária, mas é verdadeira. Escolha de time de futebol. Quer dizer, você se identifica num grupo, se você é palmeirense, se você é corintiano, aquilo é uma marca sua. A política passou a ser isto, né? Agora, isso traz um componente muito, muito perigoso, né? Porque você passou a ver, isso passou a tensionar todas as relações pessoais, até no caso da filha da Isabela, de 8 anos. Então, Márcia, eu acho que não é mais o problema antigo da eu não gosto de política, são todos iguais. Não é exatamente isso. Há uma identificação profunda com alguns líderes. Quem consegue produzir essa identificação no Brasil são 2 apenas, Bolsonaro e Lula. O resto, do ponto de vista dessa capacidade de engajar os sentimentos, não está no mapa, né? E aí eu vou a outra pergunta e jogo a bola para você, Maurício, que de fato, calcificou essa polarização? É uma pergunta que o Alexandre nos fez, quer dizer, não tem espaço, até onde a vista alcança, não tem espaço para nenhuma alternativa a esses 2 campos galvanizados por Lula e Bolsonaro, respectivamente? Bom, vou começar pela questão da polarização, né? Bom, a polarização ela está estabelecida. É difícil saber o que vem primeiro, né? Mas o fato é que o que a gente vê nas pesquisas é que a polarização ela está estabelecida justamente no cotidiano das pessoas, né? E obviamente, como você sabe, né, Sérgio, toda a parafernália tecnológica de rede social contribui com isso, porque o indivíduo ele só recebe o conteúdo que retroalimenta aquelas posições que ele já entende como são as posições. Então, assim, é uma retroalimentação, e a gente vê isso no monitoramento de rede, né? Tem pouco lugar de consenso, né? Tem pouco ambiente de discussão consensual, né? Isso é um problema seríssimo, porque se você não cria ambiente de discussão consensual, você não produz consenso, né? E, para completar, né, essa questão de você ter o voto majoritário binário, obviamente, ela contribui para a polarização, né? Tem algumas coisas que estão sendo feitas nos Estados Unidos que vão contrárias a essa coisa da polarização, que é, por exemplo, o sistema de voto em ranking, né? O sistema de voto em ranking, ele, de alguma maneira, gera um incentivo de os eleitores conhecerem todas as alternativas e de você não ficar como candidato isolado no teu segmento, né? Só que são iniciativas pontuais ainda. Houve uma eleição no Alasca de voto em ranking, houve eleição na cidade de Nova York em voto em ranking, tem um estado, Maine, tem voto em ranking. Assim, são poucos... Enquanto a gente tiver essa coisa binária e polarizada de eleição majoritária, é muito difícil quebrar esse ciclo, né? Aliás, essa é a grande pergunta, como é que a gente quebra esse ciclo? Em relação ao Brasil, cara, hoje, eu acho... hoje, né? É difícil projetar, né? Mas é impossível hoje, numa eleição majoritária nacional, você não estar ligado a um dos 2 polos, né? Hoje, assim, hoje, dia 15 de março de 2023, cara, é impossível a gente alguém se colocar como projeto nacional eleitoral que não vai ter que, de alguma maneira, dialogar. E a gente teve resultados na eleição ano passado que mostraram isso, né? Além da eleição nacional, que obviamente foi polarizada, a gente teve, por exemplo, o caso do governador de São Paulo, que fez toda uma campanha dizendo que ele não era nem de direita nem de esquerda,
e ele foi pulverizado, né? O PSDB, que governou São Paulo há tantos anos, que tinha o governador em exercício como candidato, não foi nem para o segundo turno, né, Sérgio? Então, assim, para você ver o tamanho do problema. Então, hoje, não. No futuro, obviamente, eu não vou fazer projeção aqui, mas hoje é impossível um projeto eleitoral nacional que não passe pelos dois polos. Legal. O nome da Márcia completo é Márcia Amazonas. Deixa eu tomar um tema aqui que a Isabela lançou, que é o tema, digamos, do bolsonarismo suave, né? E acho que foi o Lúcio que fez a pergunta, disse, Sérgio, você disse que o quadro é ruim, mas tem uma luz aí no quadro, que é o fato de que tem alguns candidatos a disputar o que a Isabela chamou de espólio do bolsonarismo, que são figuras mais moderadas, caso do Tarcísio e caso do Zema. Então, mas você viu isso com muito maior preocupação, Isabela, e entre essas duas opiniões meu coração balança, porque se eu entendo o teu argumento, e eu queria checar se é isto mesmo, é verdade que você tem versões mais suaves do bolsonarismo, mas tem algumas questões que são as questões duras para o bolsonarismo, e no campo moral, ligado ao mundo evangélico, no campo da segurança pública, ligada a uma política de segurança, digamos que é claramente contrária aos direitos humanos, né? Quer dizer, que despreza os direitos humanos. Esses candidatos moderados, ainda que mais moderados que o Bolsonaro, o campo de jogo deles está delimitado por essas crenças profundas da maioria do campo bolsonarista e da capacidade de mobilização desses setores ditos mais radicais. Eu estou fazendo uma interpretação razoável do que você disse? Tem uma coisa que me preocupa muito, que é o fato de que, digamos, vou usar uma imagem, né? Se o bolsonarismo fosse uma fogueira, né? A manutenção dessa brasa, mesmo que ela pareça não tão séria, significa que a qualquer momento um episódio ou uma situação pode virar combustível para que isso vire fogo novamente, né? Então, eu acho que esse é o ponto. Então, uma das coisas que você falou sobre a questão da segurança pública, acho que é interessante a gente analisar o quanto o punitivismo ele ocupa um lugar na persistência dessas posições que são antidemocráticas e anti-direitos humanos, e o quanto, mesmo entre eleitores moderados, eleitores não bolsonaristas e até eleitores que se dizem de esquerda, há o compartilhamento dessas posições punitivistas, né? E aí, qual que é o risco desse compartilhamento de posições punitivistas? Porque a gente pode ter, a qualquer momento, na vida social, um dado um fato ou algum episódio que possa causar muita comoção nacional e que a gente tenha alguma liderança, e pode ser uma liderança até de antidemocrática, que pode até não ter tanta expressão, mas que pode se colocar como porta-voz e aproveitar uma conjuntura e se colocar como porta-voz a favor desse punitivismo. E isso ter apoio de parte, digamos, dos eleitores que são de extrema-direita, parte de eleitores que são da direita antidemocrática, de uma maneira mais ampla, eleitores indecisos e até parte de eleitores de esquerda, eleitores progressistas. Então, acho que essa questão me preocupa bastante, porque se a gente não constrói digamos, uma cultura democrática e uma cultura de apreço aos direitos humanos, essa adesão a determinados projetos antidemocráticos, ela vai estar além, digamos, das classificações entre direita, esquerda e centro, né? Ela pode conseguir, essa figura, digamos, ser um imã para diferentes posições, inclusive posições que hoje a gente entende que são posições de centro-esquerda ou de centro, né? Ou posições mais democráticas. Então, acho que a persistência, principalmente a partir do punitivismo, claro que tem esse elemento, né, no caso do conservadorismo religioso, etc., mas o mesmo conservadorismo religioso, eu tendo a ver que o conservadorismo religioso, até por parte desse conservadorismo, ter dado apoio, sustentação para, por exemplo, o governo Lula em períodos anteriores,
eu acho que esse conservadorismo tende a ir para um campo mais moderado. Agora, o punitivismo e as pessoas que estão defendendo posições que são punitivistas e claramente antidireitos, a partir de uma noção seletiva de que existem pessoas que têm direitos e podem ter, e existem pessoas, aí, enfim, tem diferentes categorias, né, bandidos, etc., etc., que não têm direitos, isso é preocupante. E aí, talvez eu esteja me alongando muito na resposta, mas vou só fazer um comentário. Também me preocupa bastante as reações ao 8 de janeiro, de um campo que se coloca como campo democrático e que entra numa sanha punitivista e que muitas vezes desproporcional em relação aos atos em si. Claro que as pessoas precisam ser responsabilizadas juridicamente, elas precisam ser responsabilizadas legalmente, mas a gente, na defesa de direitos humanos, precisa lutar para que todas as pessoas que estejam, primeiro, né, para que tenham menos situações de privação de liberdade, e a gente sabe que tem situações muito desumanas, e também para que as pessoas que estão em privação de liberdade tenham todas elas condições adequadas, condições de dignidade. Então, não é dizer que as pessoas que foram presas no Rio de Janeiro devem ter seus direitos suspensos, né? Então, ou seja, esse é um exemplo de como, mesmo dentro do campo democrático, a gente tem a penetração dessas ideias punitivistas de suspensão de direitos e contra direitos humanos. Então, isso é, digamos, para onde eu estou olhando quando eu expresso essa preocupação. Isabela, eu gostei muito desse ponto, né? Eu acho que nós temos um problema enorme, todos sabemos isso, né? De segurança pública no país, que só vem se agravando. Quer dizer, quando você olha os últimos 40 anos, com altos e baixos, muita coisa melhorou no Brasil. Se tem alguma coisa que piorou inequívoca e dramaticamente é o quadro de segurança pública. Né? Com algumas exceções, a taxa de homicídios em São Paulo, mas a percepção de insegurança é gigantesca. Isso abre um enorme campo para retórica e para políticas de natureza punitivista. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, compôs um secretariado com um componente técnico moderado forte, mas na área de segurança, né, ele colocou um representante puro e duro do bolsonarismo. Isso me leva Só um comentário, Sérgio. Isso talvez explique porque o Tarcísio aparece em primeiro lugar na pesquisa do Maurício. Sim, 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 sim. Isso me leva de volta ao Maurício a partir de uma pergunta que foi feita pelo Márcio Salles. O que há de específico no bolsonarismo em relação, por exemplo, ao Trump, ao fenômeno da extrema-direita nos Estados Unidos, Maurício? Vocês são xarás, né? O Maurício Salles faz a pergunta para o Maurício Moura. Ele trouxe, digamos, outros vários referentes da extrema-direita no mundo, mas eu vou pedir para você se concentrar nessa comparação trumpismo-bolsonarismo. Só para abrir uma porta, e depois você abre outras tantas que você quiser. Este tema da segurança pública tem o mesmo peso nos Estados Unidos que tem aqui no Brasil na mobilização das forças de extrema-direita? Bom, é difícil dizer o grau, né, o índice do peso, mas certamente tem. Inclusive porque uma da retórica trumpista é que as cidades onde os democratas governam são cidades extremamente violentas, né? E a gente, por muito, viu o Trump falando de Chicago, de Baltimore, enfim, de São Francisco, de Los Angeles. Ele, inclusive, falava que os democratas eram amigos de bandidos. Enfim, essa narrativa é altamente conhecida aí no Brasil. Eu acho assim, eu sempre tentei fazer essa comparação e ela tem várias dimensões, tá? Eu vou primeiro pegar a dimensão do perfil. É interessante que o trumpismo, ele está localizado em grupos de menor escolaridade e renda. E o bolsonarismo é o contrário. A gente tem esses núcleos mais radicais, são pessoas escolarizadas, são pessoas com uma renda acima da média nacional, ao contrário dos núcleos mais duros do trumpismo. Tem uma característica semelhante, a gente percebe no Brasil e nos Estados Unidos. Isso aconteceu em 22 muito forte, que uma coisa é o retrato do eleitor nas regiões metropolitanas, outra coisa é o retrato do eleitor nas cidades pequenas e médias. O Bolsonaro avançou nas cidades pequenas e médias em 22, é importante falar isso. O Bolsonaro é maior nas cidades pequenas e médias de 18 para 22,
E isso é bastante semelhante, porque o trumpismo é muito mais forte nas cidades pequenas e médias do que nas grandes regiões metropolitanas. Se pegar o mapa eleitoral americano, aliás, eu sempre falei isso o ano passado, o Brasil está virando um centro-oeste expandido do ponto de vista eleitoral. Isso, a gente viu isso, o Bolsonaro avançando nessas cidades pequenas e médias, assim como o trumpismo é muito forte nas cidades pequenas e médias. Mas as narrativas são muito semelhantes, as técnicas são muito semelhantes, os temas são semelhantes, mas o perfil é muito diferente. A gente está falando de um grupo menos escolarizado, e aqui no Brasil um grupo mais escolarizado com mais renda. Né? Interessante. A gente está chegando aqui mais para o final do que para o começo da nossa exposição, e tem duas perguntas que eu acho que valeria a pena a gente aqui explorar. O bolsonarismo sem Bolsonaro, digamos que, por hipótese, os direitos políticos do Bolsonaro venham a ser cassados pelo Tribunal Superior Eleitoral e ele fique à margem do jogo eleitoral, não necessariamente do jogo político. Eu queria uma análise de vocês, como é que essas forças vão se acomodar a este eventual fato. E aí, outra pergunta que eu faço a vocês diz respeito ao outro campo, o petismo sem Lula. Né? Na hipótese de que o Lula não venha a ser novamente candidato, hipótese que parece cada dia mais improvável, eu queria um comentário de vocês a esse respeito. O que acontece com esse campo petista do ponto de vista eleitoral? Ele é um campo que está sob controle da esquerda e do PT, ou, digamos, a saída de cena do Lula, digamos, bagunça o mapa político do país? Você falou várias coisas agora. A primeira coisa que eu acho assim... Vocês vão ter tempo, gente. Olha, assim, eu estou falando várias coisas e tem aqui uns 15 minutos, 7,5 para cada um, para vocês elaborarem a respeito. Deixa eu organizar a primeira parte sobre a questão do Bolsonaro. Né? Eu acho que se o Bolsonaro não for candidato, eu continuo... e aí, obviamente, se a economia brasileira não for muito bem, que obviamente se a economia for muito bem, isso reflete em popularidade, mas assumindo que a gente vai ter o mesmo voo que os outros países estão tendo, né, com a economia balançando, é uma eleição de oposição, né? A oposição ela vem relevante para 2026. E o bolsonarismo coloca qualquer nome dele, você viu, eu vou dar o exemplo da Michelle. É muito provável que a Michelle, se fosse candidata hoje, partiria de 20% de intenção de voto. E com 20%, você é favoritíssimo a estar no segundo turno, em qualquer lugar do planeta. Então, assim, o bolsonarismo vai ser forte para se colocar na disputa presidencial e disputar uma vaga no segundo turno, e num contexto de polarização altissimamente competitivo, né? Então, essa é a grande pergunta, né? Porque com Bolsonaro ou sem Bolsonaro, eles são competitivos. Esse é o primeiro ponto. Em relação ao Lula, eu sempre achei que o Lula é muito maior que o PT, né? E o voto do Lula é um voto muito popular, inclusive o Lula foi responsável por um fenômeno, que ele estava na prisão, ele levou um candidato dele ao segundo turno com 30% dos votos, um candidato altamente desconhecido do campo popular, né? As pessoas, eu me lembro que em 2018 muita gente não conseguia nem pronunciar o nome do Fernando Haddad, e mesmo assim ele foi para o segundo turno. Então o Lula é fortíssimo. Eu acho que se o PT depois do Lula vai encontrar o mesmo problema de todos os partidos, né? Vai ter que construir uma liderança, vai ser um período muito difícil, porque a figura do Lula ela é muito forte, ela é maior do que o petismo, né? O lulismo é maior que o petismo. Tanto é que em 2018 tinha gente que votava no Lula e não votava no PT, porque o Lula estava na prisão. Eu fiz muita pesquisa com esse tipo de eleitor, e muita gente que votou no Bolsonaro porque o Lula estava na prisão. Eu ouvi isso em 2018. Então, o Lula a saída dele vai abrir muita oportunidade para a esquerda, porque não se constrói uma figura como o Lula todo dia. E o custo de você ter uma figura como o Lula é que você não tem outras lideranças, né? E aí vai se abrir caminho para outras lideranças, sejam petistas ou não petistas. Eu acho que o jogo pós-Lula é um jogo completamente diferente para o PT. Mas você diria que, digamos, a dependência, olhando de novo dois campos, né, cristalizados, você diria que a dependência que a direita tem do Bolsonaro é menor do que a dependência que a esquerda tem do Lula?
Sim, sim, totalmente. Eu acho que sim. E porque o voto do Lula não é um voto só de esquerda, é um voto popular, gente. Assim, por isso que eu acho que o Lula é maior do que a esquerda, assim, na minha opinião. Então, ele tem um voto popular, ele chega em grotões que na esquerda não chegava. É, então, eu acho que o Lula é maior para a esquerda do que o Bolsonaro para a direita, assim, do ponto de vista eleitoral, tá? Não estou entrando no lado político da coisa, do ponto de vista Então, eleitoral. não te surpreenderia que, na ausência do Lula, parte deste voto que desagou no Lula possa ser redirecionado para o campo da direita? Sim, principalmente o voto mais popular das classes de renda média e baixa. Não tem o menor problema. A gente tem muita gente que flutuou entre Lula e Bolsonaro de 18 para 22 sem nenhum problema, Sérgio. Assim, e flutuaria de volta, entendeu? Principalmente nas camadas de renda mais baixa. Isso eu não tenho a menor dúvida disso. Salvo engano, o Jairo Nicolau tem uma pesquisa que mostra que 40% das pessoas que votaram no Bolsonaro em 2018 haviam votado na Dilma em 2014. Sim, sim. Né? Quer dizer, digamos, ali na base da pirâmide, digamos, o deslocamento de voto não obedece a coordenadas ideológicas. Isso é um... Não, ele obedece à coordenada de sobrevivência, né? O cara É. vive numa realidade que ele depende do Estado muito mais do que... E aí, obviamente, quem entrega mais... Por isso que o Lula sair do cenário vai causar uma bomba atômica nesse lado da esquerda, porque não é trivial quem vai ocupar esse campo. É. O que não por outra razão, aliás, há outras razões, mas, digamos, esse é o argumento que provavelmente irá justificar uma nova candidatura do Lula em 2026. Curiosamente, nos Estados Unidos, a ideia de um replay das eleições de 2020 está longe de ser improvável, né? Aliás, hoje é o cenário mais provável, com dois candidatos extremamente velhos, né? Porque até o Biden ter sido eleito, o Ronald Reagan na reeleição era o candidato mais velho que tinha sido. Agora o Biden pode chegar para a reeleição com 82 anos. Né? É isso aí, é isso aí. Isabela, eu queria o teu comentário sobre essa questão que eu coloquei para o Maurício, e se você pudesse também dividir conosco, a partir da sua posição de pesquisadora do Observatório da Extrema-Direita, como as redes bolsonaristas têm reagido aos episódios posteriores à derrota eleitoral? Bloqueio, 8 de janeiro, tocar fogo nos ônibus lá no dia da diplomação. Então, divide o seu tempo como você achar melhor, entre a pergunta que eu fiz sobre o pós-Lula e o pós-Bolsonaro e um comentário sobre as redes bolsonaristas. Tá bom, Sérgio. Eu vou começar do final da fala do Maurício, que eu concordo totalmente com o Maurício, que nesse sentido, digamos, o campo da esquerda é mais dependente do Lula do que o campo da extrema-direita ou da direita antidemocrática em relação ao Bolsonaro. Então, eu concordo totalmente com isso. E aí vou reforçar uma coisa que o Maurício trouxe, mas que também serve para o Bolsonaro, que demora muito tempo para se construir lideranças como a do Lula, e aí eu estou falando não do ponto de vista ideológico, estou fazendo uma comparação no sentido de falsa simetria, mas no sentido de popular, de terem apoio, né, do popular. Demora muito tempo. Né? A Lula tem uma trajetória longuíssima, né? Então, que é anterior, inclusive, à nossa Constituição, e Bolsonaro também tem uma trajetória muito longa, né? Então, isso que eu acho importante a gente sempre lembrar, isso que leva tempo, né? Não é tão fácil se construir uma liderança popular por muitas razões, inclusive porque a própria penetração em certas regiões do país é mais difícil, né? O Maurício lembrou uma coisa que é interessante, que é o fato de que muitas pessoas iam votar no Haddad e não conseguiam pronunciar o nome do Haddad. E aí falavam nomes diferentes, né? Ou pronúncias diferentes, enfim. Mas que sabiam o número 13 e o que importava mais era o número e ser candidato do Lula do que o nome do Haddad em si. Avançando, então, sobre a questão digamos, tanto Lula quanto Bolsonaro, sobre o Bolsonaro eu diria o seguinte, uma coisa que eu sempre repito, que é que o fato de que Bolsonaro não é uma pessoa, é um clã, é uma família, né? E essa família não pode ser subestimada, né? Ainda que
a própria figura de Jair Bolsonaro, a figura mais importante hoje desse clã político, seja Jair Bolsonaro, a gente ainda tem outros atores, inclusive com a possibilidade de que filhos mais jovens que não estão na política hoje possam entrar na política, né? E aí volta aquela ideia que eu falei sobre como é que vai se dar as questões políticas em relação às pessoas hoje que são mais jovens, né? Então acho que pensando na temporalidade da política, a gente tem ainda pelo menos até a possibilidade de que 2 filhos possam ingressar na política que não estão hoje, né? Então não é possível a gente, digamos, menosprezar a importância dessa família, né? Mas, de qualquer forma, uma das fichas que foram uma aposta muito grande em períodos pós-2018 e até antes, era na figura de Eduardo Bolsonaro, e que não funcionou, tanto que mesmo entre os eleitores do Bolsonaro, não funcionou muito bem quando o Bolsonaro sinalizou que indicaria o Eduardo para a embaixada nos Estados Unidos. Então, estranhamente, a figura do Eduardo Bolsonaro não conseguiu responder às expectativas familiares desse projeto familiar. Mas isso não significa que o jogo não possa mudar, né? Então, acho que tem essa questão. Em relação, quando eu olho para o bolsonarismo, diferentemente das pesquisas que o Maurício fez, que são pesquisas quantitativas, a gente fez pesquisas qualitativas perguntando quem substituiria Bolsonaro, né? Ou quem seria essa liderança. E a gente ouviu muitas coisas. Antes mesmo do Bolsonaro, a gente ouvia General Vilas Boas, a gente ouvia muito Sérgio Moro, mais até do que Bolsonaro em determinados momentos. Ouvimos em determinados momentos Damares Alves, que hoje a gente já não escuta tanto, e agora Michele Bolsonaro. E quando, se eu puder fazer uma aposta, e é totalmente aposta, né, um jogo, eu apostaria na figura de uma mulher. Ou seja, o que tem hoje maior capacidade, né, do ponto de vista eleitoral, de mobilizar o bolsonarismo, o que sobrou do bolsonarismo, o espólio do bolsonarismo, é a figura de uma mulher. Seja ela na figura da Michele Bolsonaro, seja na figura de outra mulher. Então, se a gente for pensar, esse me parece ser a possibilidade mais, digamos, de se obter mais ganhos políticos, né? Pode ser uma mulher mais conservadora, mais jovem, menos jovem, uma mulher que tem mais, que não é o caso da Michele Bolsonaro, ela não está tão vinculada à pauta, por exemplo, armamentista, mais à pauta conservadora e religiosa, pode ser mais ligada à questão de segurança pública, menos, mas eu acho que essa é uma questão, né? E no quadro que o Maurício apresentou, aparece a Carla Zambelli, que está nesse polo menos conservador e mais do ponto de vista da segurança pública, desses debates, e mais armamentista, né? Inclusive saiu, né, com arma nas ruas. Então, eu acho que esse é o ponto, né? Em relação ao bolsonarismo, eu imagino que uma mulher possa ter muitos ganhos políticos dentro desse campo. Estranhamente, até pelo fato de que, pelo trauma do impeachment da Dilma Rousseff, a gente não, hoje eu olho e não consigo imaginar, ou pelo menos como o jogo está hoje, o que eu acho também ruim, acho lamentável, de imaginar que uma mulher vai ocupar essa figura na esquerda. O que é ruim, porque existe um cálculo, eu acho que dentro dos atores, por parte dos atores políticos, que se coloca uma mulher, isso pode ser perigoso, pode ter muita relação com a experiência da Dilma Rousseff no poder e o impeachment, né? Então, eu acho que, no final das contas, como esse jogo vai se fazer, vai depender muito de como, digamos, esse cálculo é sempre relacional, né? Então, se o campo da esquerda, da maneira como ele está hoje, ao meu ver, ele tende mais à dispersão do que o campo da direita. Por quê? Porque, digamos, essa eleição foi um pouco uma suspensão de posições diferentes para, digamos, fortalecer a candidatura do Lula. E isso já está num processo de dispersão, né? Então, ou seja, essa força dispersiva e a força crítica de pessoas que apoiaram e que ainda continuam apoiando esse governo por razões enfim, de apoiar a democracia, ela tende a ser forte. Então, a gente pode tender muito à dispersão, e aí acho que a discussão de gênero é uma discussão relevante, porque a gente está falando até agora de momentos, tanto no caso dos Estados Unidos quanto no Brasil, em que os atores políticos mais relevantes são homens mais velhos, né? E a gente tem uma demanda social de maior participação de pessoas mais jovens, de mulheres, de pessoas indígenas, de pessoas pretas e pardas. Isso se revela, inclusive, tanto na pressão pela escolha dos ministérios, quanto no próprio Congresso. Então, eu acho que o que vai estar em jogo vai ser essa questão, ou seja, no caso da esquerda, é uma esquerda que é uma esquerda masculina, representada por homens mais velhos, e onde vai ficar o espaço para essa esquerda que pede outros corpos na política, né? Eu acho que essa é a questão. Em relação às redes bolsonaristas,
o que a gente tem de movimentação principal, e o dado do Maurício reforça isso, que é quando se fala dos petistas infiltrados. E o lugar da desinformação, né, eu me lembro que logo após o 8 de janeiro, assim, no dia seguinte, 2 dias depois, havia uma percepção de que, pelo menos assim, no debate público, de que o evento em si faria um descolamento, né, do apoio dos eleitores bolsonaristas mais moderados. Quando eu olhei e vi rapidamente como a campanha de desinformação estava se dando, que era, o problema não são os bolsonaristas, a violência foi por parte dos petistas infiltrados, etc., minha percepção foi, não, rapidamente, pela potência da desinformação, pela capacidade de articulação da máquina de desinformação bolsonarista, rapidamente vai se criar uma justificativa para isso, né? E essa justificativa vai beneficiar o Bolsonaro. Então, eu acho que as redes bolsonaristas têm ainda que tenham perdido força, relativamente perdido força depois da eleição, do segundo turno, essa máquina ainda atua de maneira a criar uma desinformação que resolve ou que expressa aquilo que a gente chama de dissonância cognitiva, que é quando a realidade ela fica, digamos, insustentável, você muda a explicação, porque não dá para mudar a realidade. O 8 de janeiro foi o que foi, mas aí você muda a explicação do fato que na verdade, não eram bolsonaristas, eram petistas infiltrados, né? Então, acho que esse é o ponto. A máquina bolsonarista tem atuado muito para isso e vendo, inclusive, a última coisa que eu aí encerro, inclusive o silêncio do Bolsonaro como sinais, né? Os bolsonaristas entendem que o silêncio do Bolsonaro, ou esse período de autoexílio, vamos dizer assim, do Bolsonaro, tem uma série de sinais. Então, significa que ele vai voltar, significa que ele pediu socorro, significa, enfim, códigos, né? Como quem olha para nuvens e identifica figuras na nuvem a partir daquilo que você quer ver, né? Então, eu acho que essa situação de dissonância cognitiva, ainda que ela pode se alterar, ela ainda está muito presente, né, na sociedade brasileira como um todo, mas principalmente entre eleitores bolsonaristas. Muito bom, Isabela. Você me ajudou aqui a responder a Ana Luísa Antunes, que perguntou sobre quais as narrativas dominantes a partir de agora no grupo bolsonarista. Você deu uma delas, né? 8 de janeiro é produto da infiltração petista. E respondeu também ao Xandu Alves, que perguntava sobre o papel que a Michele Bolsonaro pode desempenhar no campo bolsonarista. Para terminar, vocês podem fazer considerações finais e, eventualmente, entre essas considerações finais, comentar o caso das joias. Eu achei curioso que o caso das joias não apareceu. A despeito de toda a celeuma e destaque recebido na imprensa, aos olhos de vocês, de pesquisadores, esse é um evento menor? Bom, menor para quem, né? Essa é a pergunta. Acho que Não, menor do ponto de vista, digamos, no campo bolsonarista, de apreciação do casal presidencial, né? o que eu vejo, bom, em primeiro lugar, eu não tenho dado de pesquisa quantitativa, eu estou vendo nas redes aqui, a Isabela pode me corrigir aqui. No campo bolsonarista, eles estão praticamente ignorando, né? Estão falando de tudo menos das joias. Obviamente, no campo oposto, obviamente, esse tema ganha uma intensidade maior. Agora, o que eu queria destacar sobre... eu estava fazendo um grupo focal outro dia, esse assunto, ele não dialoga com o brasileiro comum ali, que está meio fora das bolhas, assim, né? As pessoas, elas olham para o destaque que a imprensa dá para esse tema e falam assim que é mais um tema que distancia a imprensa, dado a quantidade de tempo que é gasto nesse tema, dos temas comuns das pessoas, assim. Pô, os negócios da joia, pode ser que sim, pode ser que não. O cara não, ele está com um problema hoje de fechar o mês. Tem gente que sofreu, no meio aí sofreu enchente, tem gente que não consegue chegar em casa porque chove todo dia no trabalho e o que se fala é se trouxe joia, se não trouxe joia. Então, assim, é um tema que é ignorado de um lado, é extremamente usado do outro, mas no brasileiro aí está tentando, que aquele cara, ainda gente que não está engajado nas bolhas de uma maneira recorrente, esse é um tema praticamente irrelevante. Muito bom. Isabela, sua intervenção final. Eu acho que também não fiz pesquisa específica de grupo focal, de entrevista, mas acompanhando os monitoramentos que a gente faz constantes de redes sociais,
de diálogo com os eleitores, eu concordo com o Maurício, ele é do ponto de vista, não estou dizendo que o evento em si não seja relevante, mas do ponto de vista da percepção da população, ele é mais que relevante, porque eu vou na linha do que o Maurício falou, e vou trazer um outro elemento, que é a mesma coisa aconteceu em relação à destruição das obras de arte no 8 de janeiro, né? E aí eu concordo com o Maurício, quer dizer, é um tipo de eleitor, né, que está tentando fechar as contas do mês, pagar a conta de luz, né, e às vezes está fazendo uma conta entre pagar a conta de luz e comprar mistura, e aí a gente tem um espaço na imprensa enorme para falar sobre obras de arte. Eu tenho muito apreço por obras de arte, então não significa, não é minha posição essa, mas de obras de arte antiga, foram presentes de outros chefes de Estado, é uma coisa assim tão abstrata e tão longe da realidade cotidiana, que é uma realidade para a maior parte da população brasileira tão sofrida, tão ligado às condições de sobrevivência, de subsistência, que causa estranheza, em certa medida até para mim, que não estou nessa situação, mas que causa certa estranheza, tamanho destaque, né, para uma obra de arte, né? É claro que é muito grave, mas no caso do 8 de janeiro, a gente teve uma destruição, foi um ataque contra a democracia. Eu entendo que democracia seja uma coisa abstrata, seja difícil de comunicar quais são as consequências disso, quais são as consequências do ataque à democracia e como todos os brasileiros perdem com isso, mas é preciso fazer um esforço para comunicar isso e tamanho destaque, inclusive com mensagens, né, em que aí você tem restauradores de arte falando dos valores, quantos milhões de dólares custa, quantos esses milhões de dólares vão custar para os cofres públicos, para a restauração. O eleitor que está passando, enfim, fazendo essa conta entre conta de luz do supermercado, faz a seguinte conta: esse dinheiro poderia ir para escolas, esse dinheiro, ao invés de restaurar obras de arte, poderia ir para melhorar a economia, qualquer coisa assim. A gente sabe que a conta não é assim, isso também não é assim em relação à corrupção, quando a gente vê, por exemplo, determinados valores financeiros, monetários em relação à corrupção, mas a cabeça do eleitor é essa: esse dinheiro poderia estar sendo utilizado para, enfim, para fazer coisas que possam ser, digamos, claramente úteis, diretas e pragmáticas na vida do eleitorado, né? Então, eu acho que, além de não ser relevante para o eleitor, isso pode causar um distanciamento e uma digamos, desconexão maior ainda com essas questões. Olha, maravilha conversar com vocês dois, e eu fico aqui, de fato, eu não me canso de me espantar como a realidade do Brasil é muito diferente daquela que é vivida e imaginada por nós, pela grande maioria dos profissionais de imprensa e etc. E os políticos que disputam, sobretudo, eleições majoritárias, pode gostar ou não gostar deles, mas eles têm antenas muito mais sensíveis à realidade do que as nossas, né? Porque realmente, Isabela, me espanta. Eu não estou criticando, mas é uma sensibilidade de classe média sofisticada discutindo. Eu também fiquei muito pesaroso com os ataques às obras de arte, etc. Mas o tempo que foi dado em alguns canais, sobretudo canais a cabo de televisão, longas perorações sobre isso, e matérias sobre a realidade pura e dura das pessoas não aparecem. Vão aparecer onde? Vão aparecer nos programas do Datena, Cidade Alerta. Você vai dizer: eu não gosto do Datena. Ok, eu posso não gostar do Datena, mas o Datena, a moda dele, digamos, conversa mais com essa realidade cotidiana da grande maioria das pessoas do que a discussão mais sofisticada sobre danos materiais a um relógio recebido da corte portuguesa ou da monarquia francesa no século XVIII. Né? Então, se a gente não conseguir acertar essa sintonia, nós vamos continuar a ser interessantes do ponto de vista intelectual e inteiramente irrelevantes do ponto de vista político. Né? Mas, enfim, é grande gosto conversar com vocês, e não é a primeira e certamente não será a última. Então, beijos e abraços, e a gente se mantém em contato. Obrigado, Sérgio. Obrigada, foi um prazer.